Bom lá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ah, beleza, então, gente, vamos começar. Nós estamos tentando aprimorar, mas tecnologia é isso, a coisa não estava dando certo, então a Glória ia apresentar a Ana Paula, a Bia e a Patrícia. Bom, quem é a Ana Paula? Todo mundo conhece a Ana Paula? A Ana Paula é a diretora sênior da PayPal. Quando ela foi até o Reclame Aqui, ela deu um show. É uma mulher bastante engajada, sabe tudo de relacionamento com o cliente. E aí tem a Patrícia Canse, que eu particularmente acredito que é uma das pessoas de mais experiência em experiência do cliente, na jornada do cliente. Eu brinco com ela que ela é a maior especialista da América Latina, né? Porque ela foi desde lá do comandante Rolim até agora, há pouco tempo, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, passou por várias coisas. E a Bia, né, Bia? A Bia, uma pessoa que está aí à frente dessa potência que virou o Magalu, né, que só é o que é por causa do seu atendimento. E a Bia falou que quer ficar por último porque ela é muito nervosa para falar. Mas o mundo mudou e a jornada do cliente, será que mudou? Eu acredito que sim. Então eu vou fazer uma sequência aqui. Eu vou fazer uma sequência onde eu vou chamar primeiro a Patrícia, depois a Ana, e no final a Bia, e depois nós vamos passar para as perguntas. A Glória e a Camilinha vão pegar essas perguntas e vão passando, a gente vai passando para as três, tá? Então, eu acredito que nós estamos passando aí por um momento, nós passamos por um momento muito difícil há 3 semanas atrás. Nós nos adaptamos bastante. E essa adaptação não é uma coisa que vai mudar. Eu acho que mudou o nosso patamar, mudaram-se as coisas, e eu quero saber, principalmente das três, qual é o pensamento delas. Primeiro a Patrícia, depois a Ana. Mas o que está acontecendo dentro da PayPal? O que está acontecendo dentro da Magalu? O que foi? Eu não quero as coisas bonitinhas. Eu quero assim, o que vocês tiveram que mudar? Porque tem mais de 600 pessoas aí penduradas, tudo dentro dessa área, querendo saber o que é. Vocês estão me ouvindo? O pessoal está colocando aqui sem áudio, sem áudio. Tá me ouvindo? Então tá bom. Você me ouve, Bia? Eu te ouço, Maurício. Ah, tá. Então tá, manda bala. E aí, Tá como bom. é que foi essa loucura toda aí? Conta pra nós. Tá bom. Bom, gente, primeiro que eu tô no Magazine há 19 anos e o Magazine, o que eu aprendi muito ao longo desses anos, Maurício, o Magazine tem uma cultura de líderes muito protagonistas. Isso tá na veia dos fundadores, é uma empresa familiar, né, que tem uma história muito de crescer nas crises, de aprender com a crise, né,
Então, a gente, quando chegou esse momento, né, quando a gente percebia toda essa mobilização que estava acontecendo, o Magazine foi muito pioneiro e rapidamente a gente já começou a falar do tema dentro de casa, né? Você imagina que não foi fácil, né? A gente precisou realmente contar com várias cabeças aí, pensando para estruturar, mas foi uma estruturação muito rápida. A gente conseguiu colocar aí quase 30 mil colaboradores voltar para casa, né, e repensar o negócio muito rapidamente. A gente está pautado, Maurício, em 3 pilares, né? Então, a empresa está falando de 3 pilares nesse momento aqui dentro. Então, a gente está falando primeiro, da saúde das pessoas. Então, a gente está falando da saúde dos nossos colaboradores e da saúde também dos nossos clientes, né? Então, isso fez a gente tomar uma decisão, a gente rapidamente aí fechou as lojas num domingo. A gente está falando de continuação do negócio, então, uma empresa que tem uma vontade de viver, ela já tem mais de 60 anos e tem vontade de viver os próximos 60, então a gente olha para esse momento e falando, cara, como é que a gente continua esse negócio, né? E a preservação dos empregos, né? Então, a gente está, nesse momento, Maurício, brincando e trabalhando muito fortemente com esses 3 pilares, né? Saúde, o negócio e a preservação dos empregos, né? Quando eu falo que o Magazine é muito protagonista, assim, a gente vê a Luísa se posicionando nas redes sociais, né? Ela tem feito um engajamento muito forte, um apelo muito grande aí, pedindo, mobilizando aí os empresários. Então, a gente vê que é uma empresa que se posiciona, né? E se eu compartilhar com você que são 3 semanas, né, que tá todo mundo aí em home office mesmo, né, que fecharam as lojas, essa é a 3ª semana, né, a gente já colocou no ar 2 projetos, né, então a gente se reorganizou, nossa equipe, toda a área de negócio e a área de labs, travaram todos os projetos e a gente foi discutir o que nesse momento era prioridade, o que a gente poderia fazer de diferente. Então, o Magazine lançou na semana passada um projeto chamado Magalu Parceiro, onde agora todos os lojistas, pequenos lojistas e pequenos empreendedores, eu não sei se você viu essa campanha, conseguem subir a sua loja e usar a infraestrutura do Magalu. Então, a gente também ficou pensando como que nós, como varejista, que também já fomos pequeno, a gente pode ajudar esse varejista que agora está com a sua portinha fechada, né? Esse projeto se chama Parceiro Magalu, e a gente colocou ele no ar muito rapidamente, assim, desenhou e já colocou, e a gente acredita que isso vai ajudar muito essas empresas que são fechadas, né? Mas isso mostra o quanto que o Magalu é protagonista, assim, a gente colocou esse aviãozinho no ar e está pilotando ele ao mesmo tempo, sabe? Então, é muito bacana, assim, essa vontade do Magalu de fazer a diferença, né? E a gente também ficou pensando, Maurício, nesses vendedores que estavam em casa, né? Que precisavam trabalhar, que precisam trabalhar. E também, rapidamente, eles conseguiram colocar no ar um projeto chamado Venda Remota. Então, se as pessoas entrarem nas páginas, no Instagram, no Facebook, na verdade, né? Das lojas do Magazine, ele consegue escolher um vendedor e fazer uma venda segura. Ele pode transacionar pelo cartão de crédito remotamente e a gente despacha o nosso produto do nosso centro de distribuição. Então, o que é isso, né? É essa capacidade da empresa de se desmanchar e se reorganizar de novo, né? Você junta as peças todas de volta e fala, cara, e aí, como é que a gente vai fazer, né? E é claro que no meio de tudo isso tem inúmeros desafios, né? Eu tô falando da área de negócio. Por exemplo, né? A gente juntou a área comercial. O Magazine sempre teve separado as áreas de negócio, né? Sempre teve a área comercial que comprava produto para loja física e a área de e-commerce. Mas com as lojas fechadas, o que aconteceu? Juntou todo mundo. Então, está todo mundo trabalhando dentro do e-commerce e pensando na venda, no projeto de venda remota, né? Tem o pessoal perguntando aí como que funciona, né? Eu compartilhei 2 projetos com vocês, que é o Parceiro Magalu
e o venda remota, né? Então, o venda remota, que pode ser a dúvida que a Cristina está perguntando, Cristina, pelo Facebook do Magazine, na hora que um cliente entra, tem um link que ele conecta com o mobile do Magazine que está na mão desse vendedor. E aí é como se fosse um WhatsApp, uma transação. Ele fala que produto que quer comprar, o vendedor manda links, o cliente fala esse, a gente manda um link completamente criptografado, ele vai lá e apresenta e coloca os dados da compra e finaliza a compra, tá? E aí a gente consegue transacionar essa venda, né? Bom, as pessoas estão perguntando aqui sobre problemas. É lógico que na hora que fechou as lojas, Maurício, você imagina as pessoas como ficaram, né? Teve gente que comprou o produto no domingo e ia buscar na segunda, ou buscou na sexta, né? Nossa área de atendimento, ela tem mais de 800 pessoas e ela fica em Franca. Nós fomos, na verdade, o último a fazer home office, né? A gente já tinha ouvido vários projetos, várias empresas que já faziam home office, mas a gente falou, gente, como é que na prática nós vamos colocar as pessoas em casa, né? Eu lembro que quando a gente gravou uma mensagem para a URA, a gerente da área, que é a Amanda, que me trouxe as gravações, eu falei assim, Amanda, que mensagem é essa? Nossos telefones estão desligados? Como assim, né? E o dia que subiu no ar essa mensagem, assim, foi tudo muito novo para a gente. Então, a gente fez de tudo, gente. A gente mapeou quem tinha computadores em casa, e aí as pessoas falavam que tinha, mas na hora do vamos ver, tinha gente que tinha internet muito fraca, o computador não rodava nossos sistemas, né? Os supervisores da operação, como a gente precisava dar respaldo para o consumidor, a gente colocou do dia para o outro, aí praticamente a gente tinha colocado umas 300 pessoas, mas de um dia para o outro a gente virou as outras 500. E os clientes procurando a gente, né? Os gerentes de loja recebendo ligação. Então, a gente contou muito, a gente trabalhou muito junto com a equipe de Labs, né? Mas a nossa equipe de atendimento, assim, é uma equipe muito que tem muita vontade de fazer acontecer, uma equipe, o Maurício esteve lá, né, Maurício? É uma equipe muito mão na massa, sabe, gente? É uma galera muito de calor humano, assim, então era uma coisa de busca o computador num lugar, leva no outro, né? Higieniza para poder entregar. A nossa equipe está toda remota. Viu, Valquíria? Está mesmo, está todo mundo em casa. A gente tem várias calls por dia, a gente fala que a gente nunca se falou tanto. A gente se fala, tem as dailies da manhã, e aí a gente chama de F5, né? Às 10 horas da manhã, a gente faz uma F5, porque aí todo mundo se fala para saber como estão as operações, né? Como que estão os produtos que a gente chama de 1P, de marketplace, e o Reclame Aqui, né, Maurício? E o nosso chat do Reclame Aqui. Então, a gente discute tudo isso que está acontecendo, a gente não abriu mão dos indicadores, a gente acompanha CSAT, NPS, assim, a gente continua acompanhando todos os indicadores, errando, acertando, vendo, né, assim, o atendimento remoto no começo não funcionava, a equipe tinha muita dúvida, mas, gente, se vocês verem, tanto que essa na terceira semana a equipe está produtiva, a gente está muito feliz, assim, a gente consegue ver as pessoas conseguindo equilibrar, e nós tivemos um ganho de produtividade, assim, isso foi fantástico, a gente acreditava que isso ia acontecer, não é? A gente acreditando que é possível, né, esse atendimento, assim, não foi fácil mesmo, viu, Érica, colocar esse atendimento remoto, mas a gente deu muita autonomia para o supervisor. Então, como funciona, né? A gente tem um supervisor com um grupo de atendentes ali no WhatsApp, a gente tem um workplace da companhia, que é a ferramenta que a gente usa para se falar, né? O Magazine está sempre interagindo com a gente, o Fred já fez uma TV Luiza, uma reunião com todo mundo, dizendo, olá, estou aqui, estamos indo para tal caminho, vamos olhar para os clientes, o que está acontecendo, né? Um problema que a gente teve muito, Maurício, foi o cartão, o carnê. Como é que eu pago? Muitos clientes não tinham o carnê, não tinham o aplicativo, né? E aí a gente começou, gente, assim, é tudo muito novo, então a gente está subindo mensagem para a URA, a gente continuou trabalhando 24/7, né, para poder dar resposta para esse consumidor. Teve um momento que a gente recebeu mais do que a gente achava que fosse receber, a gente mandou um e-mail pedindo desculpas, e aí a gente está focado muito, assim, inicialmente no e-mail, a gente está estudando como usar o bot, já tem alguns testes, sabe, para a gente poder ser mais rápido, mais online com o consumidor,
Mas assim, gente, trabalhar com colaborador fez muita diferença, assim. Vocês falaram de felicidade, de alinhamento, do workplace, né? Tem uma pessoa que falando também do workplace, ajudou a gente a estar muito próximo mesmo. A gente criou um grupo chamado Tamo Junto Magalu. Então, lá, todo dia tem uma live, tem uma ideia de como a gente pode ser mais produtivo no dia, tem palestras, tem posicionamento da empresa. O comunicar foi muito importante, sabe, Maurício? Assim, a gente falar o que estava acontecendo, né? Olha, a gente quer preservar os empregos, mas olha, o momento é crítico. A gente está com esse projeto, isso fez muita diferença, né? A gente, hoje de manhã mesmo, estávamos compartilhando boas práticas. Então, teve uma coordenadora que contou que foi aniversário de uma colaboradora. Então, os outros se combinaram, cada um encheu uma bexiga em casa, e na hora da daily de manhã, estava todo mundo com a bexiguinha cantando parabéns para a atendente, né? Então, o calor humano faz muito parte do Magalu, assim. Então, a gente está errando, aprendendo, e a gente tem, né, assim, o Rica, né, que é dessa diretoria de atendimento, ele está com o Fred online, assim, o Fred liga para saber o que está acontecendo, quais são os problemas, todos os projetos novos, eles chamam a gente para a área de atendimento para opinar, o que a gente acha, né, como que a gente vê aquele projeto. Esses dias meu filho mesmo, né, chegou perto de mim e falou, mãe, mas a Luz Helena tem seu telefone, né, peraí, esse moço aí é o Fred que você falou, né? Porque, assim, a empresa dá muito essa abertura, então você ouve o que está acontecendo, entende para onde a empresa está indo, e com muita transparência, gente. E o consumidor está sendo a mesma coisa. Se a gente está atrasado, a gente vai lá e fala, estou atrasado, me dá mais um tempinho, eu vou resolver para você, né? Porque a gente primeiro colocou as pessoas um pouco de férias, a gente não imaginou que fosse acontecer um boom de atendimento, porque está acontecendo, as pessoas, né, assim, pela internet Maurício. Então a gente está precisando puxar as pessoas um pouco que estava de férias, né? Voltando as pessoas de banco de horas, enfim. Para quem não Ô, ia falar, Bia, né, Maurício? ô, Bia, eu estou vendo algumas perguntas aqui do pessoal, e o pessoal está perguntando assim, você faz reunião com os 800? Ou Legal. vocês fazem setorial isso? Como é que é isso? Legal. Não, gente, como são vários turnos, a gente vai subindo isso, né? Então, tem o supervisor. Ô, Pátio, você está por aí? Eu tô aqui, tá me ouvindo? Ana. A Ana, a Paula. Ô, Ana, é com você então, Ana, porque a Paty sumiu e a Bia também. Mas vamos lá, Ana. A Bia, a Bia estava falando que a mudança dela lá foi bastante rápida. Né? Você, você teve essa mesma experiência na PayPal? Como é que é? Oi, gente. Bom, primeiramente, Maurício, obrigada pelo convite para poder dividir aqui com todos os convidados o que a gente fez nessas últimas 4 semanas, né? Está me ouvindo bem, não? Sim, sim. Ó, estamos com 250 pessoas, já tá subindo de novo. Tá ótimo. Então, assim, no PayPal, a gente também passou por muitas dessas etapas, né? A gente já tinha uma certa previsão que algo poderia acontecer de forma, mas não tão rápida e não tão global, porque em Xangai a nossa operação fechou em fevereiro, né? Por conta do Covid. Então, a gente teve algumas experiências globais que nos ajudaram a atuar. Mas o plano de contingência é uma coisa muito viva para a gente trabalha nele com frequência e testa muito esse plano. Por ser uma empresa global e que a gente hoje está presente em 200 países, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma flexibilidade muito grande de mandar uma operação para um lado e para o outro. Isso também foi um fator que Ô, nos... Ana, parece que você está sem áudio. Tá me ouvindo?
Vai aí, vamos ver. Tá normal, vamos lá. Bom, falando um pouco assim da essência e dos valores, né? Uma coisa que a gente fala muito dentro da organização e que foi muito latente no começo dessas discussões dos planos de contingência foi care e connection, né? Ou seja, cuidar e conexão. Nesse momento foram as duas coisas imprescindíveis, mais importantes que a gente teve dentro da companhia. O cuidado com os funcionários, o cuidado com os clientes e as conexões e comunicação forte com todos. Esses foram os dois grandes pilares e que vem fazendo com que a gente trabalhe muito fortemente. Mas eu queria dividir mesmo o que aconteceu na prática com o nosso dia a dia. De modo geral, como a gente trabalha com um portfólio de clientes muito diversificado, então a gente tem meios de transporte, serviços, deliveries, games, produtos de varejo, basicamente tudo que se vende online, a gente está junto com esses grandes vendedores, né? Ou pequenos vendedores também, inclusive as ONGs, né? Que também é um mercado muito forte dentro do PayPal. Então, assim, foi muito claro para a gente, né, a migração dessas verticais. Então, foi muito evidente, falando especificamente do Brasil, essa grande migração do mercado online para games, para deliveries, né, de modo geral, e tudo aquilo que a gente sabe que depende aí, né, de compras online e, obviamente, uma queda brusca no mercado offline. Então, para a gente é muito clara essa migração. Olhando também no aspecto do que é o grande propósito do PayPal, que é democratização financeira, acho que eu tive a oportunidade de falar um pouco na minha visita no Reclame Aqui. A gente tem uma empresa muito que cresce numa velocidade gigante, que é a Zoom, globalmente, não está presente no Brasil, mas a gente viu também um grande aumento. Essa empresa ela tem como propósito principal mandar valores e dinheiro, valores, né, de modo geral, transações financeiras, das pessoas que estão baseadas hoje nos Estados Unidos, né? Por exemplo, brasileiros morando nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Europa e mandam valores, desde valores pequenos a valores altos, para suas famílias poderem se manter. Então, essa empresa é uma empresa de muita importância para o PayPal e a gente viu um estouro também muito forte das pessoas mandando dinheiro para suas famílias para poderem fazer as compras e poderem se planejar para o período de quarentena. Então, isso foi muito forte. O terceiro ponto foram as ONGs, né, que é um dos maiores mercados do PayPal globalmente, e aí realmente foi um estouro também de pessoas querendo contribuir, entrando na nossa página, no Doe com PayPal, para conseguir ajudar as entidades globalmente, uma vez que a gente não tem barreira de mandar para nenhum lugar, porque a gente aceita todas as moedas e está presente em todos os países. Então, isso foi muito forte. E aí, quando a gente fala, de fato, de como que foi o tático, somos 23 funcionários globalmente, né? E aproximadamente aí a gente pode dizer em torno de 7 mil colaboradores. Os 23 mil funcionários, inclusive todo o nosso customer services global, a gente conseguiu fazer com que as pessoas estivessem trabalhando de casa num prazo, aqui no Brasil, em 72 horas a gente colocou todo mundo, né? Mas em uma semana estava basicamente quase o mundo inteiro trabalhando de casa. A gente tem soluções de voz hoje que atendem para que a gente possa fazer o atendimento por telefone, chat, e-mail, tudo de casa também. Então, isso para a gente foi fantástico. Rapidamente a gente conseguiu migrar e já a gente pode falar que já faz quase 3 semanas que a gente está com toda a área de customer service e todas as áreas administrativas da companhia trabalhando de casa. Então, isso foi um grande passo. Quando a gente fala de atendimento especificamente, eu acho que a gente encontrou soluções muito rapidamente para que até os funcionários que quisessem utilizar as suas máquinas pudessem
baixar um aplicativo e fazer com que todo o atendimento fosse feito da residência deles. Então, a gente tinha várias soluções na mão, soluções usando máquinas PayPal, soluções usando desktop, soluções usando laptop, soluções usando a máquina do funcionário. Então, isso deu uma flexibilidade para a gente globalmente muito grande para conseguir fazer a coisa acontecer. Eu, particularmente, como eu cuido das operações da América Latina e da Zoom, que é essa empresa que eu estava comentando que a gente faz transações financeiras e em 24 horas a pessoa recebe do outro lado do mundo, o que acontece? Algumas regiões, como Manila, que é um polo de atendimento muito forte, né? Hoje, todo atendimento americano, hoje inglês, né? De modo geral, é feito por lá, 80% do nosso volume está lá. Alguns países eles fecharam muito rapidamente. Foi o caso de Manila, que teve lockdown, né? Que a gente escuta muito o Mandetta falar várias vezes aí sobre esse ponto. El Salvador fechou, no primeiro caso que apareceu de Covid, eles fecharam imediatamente, a gente tem um atendimento grande lá também. Na Costa Rica, o atendimento ele teve que reduzir 50%, assim, de um dia para o outro, porque eles fizeram com que as empresas diminuíssem o número de funcionários. Então, a gente teve uma estratégia diferente para cada país e aí foi criando, né, todo esse plano. Uma coisa muito legal de dizer é o espírito colaborativo, então a gente viu muito claramente um mercado auxiliando o outro, usando ferramentas de tradução simultânea. Então, a gente tem hoje dentro do PayPal já alguma coisa que eu já comentei até no evento que eu tive no Reclame Aqui, que são ferramentas que traduzem e que você consegue dar um atendimento para o cliente. Então, eu recebo a pergunta vamos supor, em francês, consigo responder em português e a ferramenta traduz automaticamente. Isso deu uma fortaleza para a gente muito grande continuar operando e conseguir jogar e movimentar as operações de um lado para o outro, né? Então, assim, de modo geral, do ponto de vista de tecnologia, a gente estava muito bem preparado para esse momento, o que nos ajudou muito, né? Do lado humano da história, que eu acho que é muito importante, né? A empresa ela entrou com diversas ações. Hoje a gente tem celebração do aniversário das pessoas, então a gente está mandando um bolo para cada colaborador no dia do aniversário dele. A gente tem ginástica laboral via videoconferência, onde as pessoas podem fazer da sua casa e chamar os familiares para participar junto, o que é muito legal. A gente flexibilizou alguns horários de trabalho, a gente deu uma licença para crise globalmente. Esse é um benefício específico do PayPal, que não tem a ver com legislação trabalhista, mas assim, se você estiver numa situação delicada que você precise, você pode pedir essa licença e ficar fora do seu trabalho. A gente colocou todo o atendimento e suporte tecnológico 24 horas, a gente paga hoje, né, todas as despesas que o funcionário tiver com relação ao Wi-Fi, alguma outra despesa de telefone que seja necessária para dar suporte. Então, a gente criou uma série de processos para suportar os funcionários dentro de casa e, obviamente, o resultado veio muito positivo, né? A gente não teve nenhum impacto do ponto de vista de resultado, métricas, NPS, tempo de atendimento, tudo isso funcionou muito bem. E, obviamente, a satisfação dos funcionários de logo na primeira semana, antes da gente ter o negócio começando a tomar uma proporção maior aqui em São Paulo, os funcionários já estavam dentro de casa e protegidos e ninguém contraiu ou teve algum impacto do ponto de vista de saúde. Outra coisa que nos ajuda muito é o médico por telefone disponível para os funcionários, então eles podem acionar a hora que for, é um médico da família que nos auxilia já dentro do consultório e ele abriu essa opção para que os nossos funcionários pudessem usar. Então a gente olhou para tudo isso, organizou e fez a coisa acontecer. 100% dos nossos colaboradores hoje dentro de casa, e a gente pode dizer que dos nossos parceiros, a gente só não conseguiu, mas a grande maioria está em torno de 75% trabalhando de casa hoje globalmente, por alguns aspectos de tecnologia mesmo, que o Wi-Fi não chega na residência dele, e aí é muito difícil mesmo, a conexão não roda, não tem como, e aí o mínimo possível a gente manteve dentro do escritório.
Mas foi basicamente isso que a gente fez aí nos últimos dias, né? Oi. A pergunta é para as três. Tá? A jornada do cliente realmente mudou? Qual é a experiência que o cliente está tendo com a PayPal, com a Magazine Luiza? Eu queria ouvir agora a Paty, antes de vocês responderem essa, porque a grande coisa desse webinar é: será que a jornada do cliente mudou? Será que esse consumidor está entendendo o momento atual e estão dando uma deixa mais de leve para as empresas? Aqui no Reclame Aqui, nós batemos recorde de reclamações e recorde de visitas. Chegamos a 1 milhão de visitas no dia, tipo Black Friday, né? Mas eu acredito que ele está mais calmo. Paty, o que você acha disso? Antes de você responder, nós queríamos saber qual que é a sua internet. De que marca que é para o pessoal não comprar. Mudei o Note até aqui, viu? Ah, é? Vamos lá, bom, agora tá me ouvindo? Primeiro, obrigado, Maurício, obrigado pelo convite. Desculpe aí os inconvenientes aí com áudio, imagem e tudo mais. Eu acho que, primeiro, antes de tudo, se a gente está mudando como pessoa, não tem como o consumidor mudar também. Então, não tem como a jornada ser a mesma, né? Então, acho que o que fica evidente é que quem está no controle é o cliente, né? Outro dia a gente estava até conversando e aí me lembrou um pouco dessa conversa, essa tua pergunta agora no final, né? Se as pessoas estão mais tolerantes ou não. E eu lembrei de mais de 20 anos atrás, quando eu trabalhei em aviação, e você estava no aeroporto, o aeroporto está fechado, está todo mundo ali entendendo que o aeroporto está fechado, que o voo atrasou. Na hora que abre, todo mundo quer que seu voo saia na hora. Então, se existe alguma tolerância diferente agora, eu acho que não dá para a gente contar tanto com ela quando, teoricamente, tudo voltar a um novo normal, seja ele qual for este novo normal. Então, mas por outro lado, as pessoas têm uma tendência também em talvez valorizar pequenas coisas que antes não se valorizavam, que você deixava para lá. Então, talvez a criticidade venha aumentar ao invés de diminuir, né? O que a gente vê de tudo isso que está acontecendo nessas mudanças é a mudança das relações humanas, né? Então, ouvindo do que eu consegui ouvir, né, do que as duas colocaram, mas eu ouvi bastante, é que a gente vê que sobrevivem as empresas que têm um processo de confiança diferente com os seus colaboradores, porque neste processo de home office, controle é algo que muda, né? Então você tem que confiar e acreditar que a pessoa está fazendo devidamente o que foi combinado de se fazer. Então muda muito essa relação de controle com as pessoas, muda também o valor das relações humanas com quem quer que seja. Então, até mesmo eu estava vendo hoje meu filho tendo aula online, e a gente passa a ter um olhar diferente pelo trabalho do professor, ou quando você vai fazer um trabalho doméstico que você não estava acostumado a fazer, você vai ter um olhar diferente com a pessoa que te executava aquilo. Então, eu acho que muda um olhar sobre tudo das relações que a gente tem e do quanto que a gente dá de valor. Indo para a questão da jornada do cliente, não tem como dizer que ela não vai ter mudanças. Qual vai ser essa mudança? Eu acho que é
a resposta de $1 milhão, de 100 milhões de dólares. Não existe isso. Se alguém falar que sabe como é que vai ficar a jornada do cliente, eu acho que realmente, não vou dizer que está mentindo, mas ela tem uma grande chance de se equivocar nessa resposta. Porque, por um lado, a gente vê uma valorização de economia circular, da valorização do comércio local, né? As pessoas querendo preservar as relações de quem está próximo ou do comércio do bairro, mas isso vai se perpetuar depois? Então, não dá para saber. E não dá para dizer que vai ser igual para todo mundo também. A gente vai continuar tendo pessoas que sim vão querer, tem aqueles que vão falar assim, putz, eu gostei de ter mais tempo em casa com a minha família, eu quero uma relação diferente de trabalho agora também, eu quero ter mais tempo, eu vi que eu posso ficar em casa e estar mais perto da minha família, então eu vou querer isso daqui para frente. Então, as relações vão ser diferentes. Como exatamente elas vão ser, é a gente que vai definir, porque da mesma forma que a gente está vivendo várias inseguranças ou dúvidas do que vai ficar depois que tudo isso acabe, a gente não sabe, então como que você acha que as empresas vão saber disso, ou os consumidores que somos nós vamos saber? O grande ponto, e que eu vi aqui até um comentário aqui sobre a transformação digital, para mim, uma coisa que ficou super evidente e que já era tão discutida, mas que muitas empresas ou pessoas insistiam em não acreditar, é que a transformação digital não é uma transformação de tecnologia, né? E aí eu acho que ficou muito claro agora, porque as empresas foram obrigadas a fazer a transformação digital da noite para o dia, e aonde está sendo o maior impacto estão sendo nas relações humanas. Claro, a tecnologia é meio, é o que possibilita com que essas mudanças aconteçam, mas não é uma mudança de TI, de tecnologia, é uma mudança de cultura, de comportamento, e que é isso que vai mudar daqui para frente. Então, não tem como você falar que a gente muda a cultura, você começa a olhar o comércio local, você começa a dar valor ao tempo que você fica em casa com a sua família, e você dizer que tudo isso não vai ter uma mudança na jornada desse cliente. Pessoas que nunca compraram pela internet, de repente se viram obrigadas a comprar pela internet, a usar o e-commerce, a passar um cartão de crédito de uma maneira virtual, pessoas que tinham receio da segurança disso, de repente virou a única possibilidade. Então, isso vai mudar? Vai. Agora, dá para garantir que essas pessoas que foram obrigadas a comprar agora via internet, que elas vão continuar comprando? Ou quantos por cento que vão continuar? Ou quanto que vai querer agora ter mais essa relação mais próxima quando há a possibilidade disso? Isso daí são perguntas que a gente que vai ter que responder junto. Agora, o que eu realmente acredito é que as empresas e as pessoas vão valorizar, primeiro, o posicionamento que as empresas estão tendo neste momento da pandemia, é o que vai ser aquilo que vai definir a continuidade ou não das pessoas, né, das empresas e das relações. E segundo, é que depois disso, as pessoas também vão valorizar as relações. Eu lembrei de um vídeo que a gente ultimamente circulou, mas era um vídeo antigo, que era de um jornalista da CNN que estava fazendo uma reportagem em casa e que entra as crianças, vocês devem ter visto que a mulher desesperada entra para pegar os filhos, e era um vídeo antigo. E agora, outro dia eu estava assistindo a Globo News e entrou a correspondente no Reino Unido e ela entrou com a filha no colo. E não foi um espanto para ninguém. Então, todo mundo percebeu que todo mundo tem filho, todo mundo deu todo mundo ficou mais igual, né? Todo mundo tem casa, todo mundo tem as suas relações. Isso não tem como não mudar. Então, assim, as empresas que não se humanizarem, na minha opinião, não sobrevivem. Pelo menos não vão ter relação comigo ou com muita gente que eu conheço. Eu acho que isso é um grande aprendizado desse momento. Bem-vindo, pessoal, às 255 pessoas que estão aí. Bem-vindo à era da reputação.
Bem-vindo à era da transparência. Bem-vindo àquelas empresas que respeitam o seu cliente interno. Bem-vindo àquelas empresas que realmente têm uma causa. Estas empresas, com certeza, vão sobreviver. E pelo que eu vi, Ana e Bia, a empresa de vocês é isso, né? Muito transparente. A hora que teve que fazer, foi lá e fez. E ainda tem empresas ainda que não conseguiram tirar do contact center e as pessoas estão lá trabalhando ainda, tem gente ainda indo. Essa é uma crise, a maior crise de todos os tempos da humanidade. Nós temos aí uma relação, como a Paty disse, de pessoas, né? Hoje, pessoas atendendo pessoas. Então, assim, será que essas pessoas que estão hoje aqui, que são 254 hoje, todo mundo trabalha numa empresa dessa? Todo mundo consegue perceber que a gente não pode planejar 30 dias. Nós não podemos planejar 30 dias. E a Paty disse um negócio perfeito. Nós não podemos pensar que a jornada do consumidor mudou. Na minha opinião, é uma pergunta. Mudou? Ele está tendo que mudar, mas será? Agora, o que eu tenho certeza é que nós entramos nessa era, numa era, eu não gosto de falar nova era, mas aquele mundo que nós vivíamos acabou. Não faz muito sentido um monte de coisa, eu estou falando isso em várias lives, não faz muito sentido mais nada. Não faz mais sentido três andares na berrine do Reclame Aqui, se em 3 horas nós colocamos todo mundo, e está todo mundo feliz. Eu não sei se estão ficando loucos, mas está todo mundo feliz. Nós temos academia, nós temos um professor de academia, inclusive vamos liberar para o Brasil inteiro, né? O professor Serginho dando aula de manhã. Estamos já providenciando, tem uma fisioterapeuta, porque está todo mundo com dor nas costas, temos uma médica, que é minha filha, que está cuidando das pessoas, né? Então, assim, as empresas se humanizaram. Bia e Ana, essa jornada realmente, vocês concordam com a Paty que a gente não está sabendo se ela vai mudar, se esse consumidor mudou? Eu queria ouvir vocês. Quem começa? Sim, eu posso começar aqui. Eu acho que as mudanças de comportamento, elas mudam de uma forma muito sutil, quando a gente percebe já foi, né? A mesma coisa foi a questão de chamar um táxi, de pedir comida em uma empresa que seja delivery, e assim vai. Então, assim, o que a gente acredita é que alguns comportamentos que estão sendo forçados, eles permanecerão, né? Então, isso a gente acredita demais, né? Com certeza não é só uma parte vai ficar dessa história. Por isso que a gente acredita que o mundo não volta da mesma forma como era antes, né? Essa é a nossa opinião. Quando a gente fala de fato o que mudou nos processos, é muito claro para a gente. Quando a China começou com o problema, a gente já sentiu imediatamente, a gente já flexibilizou os processos. Quando a gente fala de um processo de disputas e o cliente não recebe a mercadoria, naquele momento a gente já adequou e já falou. Como a gente sempre diz, são raros os casos que a gente não consegue resolver. 95%
das situações, a gente tem uma solução para ser fornecida para o cliente. Se não aconteceu, foi porque, às vezes, falhas humanas acontecem e a gente sabe que isso faz parte do processo e a gente tem que corrigir rapidamente, mas 95% dá para consertar, né? Então, naquele momento, a gente já ajustou o processo e aprendeu com aquilo, e aquilo já vem, já foi alterado desde fevereiro, quando a gente começou a sofrer com a China. Então, na nossa opinião, sim, vai mudar, né? Já mudou. Eu acho que muitas experiências positivas que a gente está tendo, elas ficarão. Essa é a nossa opinião dentro do PayPal. E só para completar, acho que uma colocação da Patrícia, que eu acho que faz todo sentido, que quando a gente fala que as empresas que vão continuar e permanecer são aquelas que, de fato, oferecem um genuíno suporte ao cliente. Tem que ter um genuíno suporte, senão elas não vão conseguir se manter de fato, porque vão se perder no meio do caminho. E aquelas que realmente acreditam e fazem a diferença nesse sentido, todos os dias, todos os momentos, não só por conta da situação do Covid, a gente acredita que permanecerão no mercado, né? Acho que é isso. Legal, Ana. E você, Bia? Bom, a gente, quando você traz, né, 1 milhão de consultas no site do RA, né, do que a gente está falando, né? A gente está falando do brasileiro querendo saber o que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo com a marca que eu compro? Né? O que as pessoas estão falando do Magazine? Né? Acho que existe também uma grande procura por informação, sabe, Maurício? As pessoas estão querendo entender como que as coisas estão acontecendo, assim. Eu também acho que não dá para a gente dizer e afirmar uma mudança de comportamento, porque eu acho que a gente está passando por ela. Quando eu olho para trás, a gente não tem nada parecido para poder comparar, né? A Paty deu um exemplo da aviação. A gente viveu, ano passado, retrasado, a história da greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil. E enquanto estava a greve, as pessoas entendiam. Na hora que apareceu na TV, acabou a greve, entrou em acordo, virou uma loucura. E a gente falava, não, moço, mas o caminhão ainda está lá parado, assim, foi autorizado no sindicato, mas não chegou no moço ainda, né? Eles não conseguiram ligar para esse caminhoneiro ainda. Então, assim, acho que a gente está vivendo uma jornada, né? E claro que as empresas, por exemplo, o Magazine é uma empresa muito viva, como eu compartilhei com vocês. Então, a gente está muito conectado com o que o cliente está falando. Né? A gente está conectado com a dor do vendedor. Então, a gente vai criando produtos a partir dessas dores. O vendedor estava lá falando, e agora? Eu preciso vender, como é que a gente faz? E aí, a gente foi lá e criou um produto, um serviço de venda remota. Como é que vai ser depois? A gente não sabe. A gente não sabe se vai continuar, né? Realmente. Mas a gente está muito vivo acompanhando tudo que está acontecendo. Quem são os clientes? Sou eu, é você, Maurício, é a sua mãe. Né? Assim, tem muita gente, o Brasil é muito grande, nem todo mundo está sendo impactado do mesmo jeito. Essa é a grande brincadeira, essa é a grande questão divertida no Brasil, assim, né? E aquelas pessoas que realmente vivem no Nordeste, assim, como está sendo essa relação? Será que a internet está chegando para elas? O Magazine surfa muito nessa onda e acredita, porque a gente acredita que a digitalização, ela vem com inclusão, assim. As pessoas só conseguem ser incluídas quando elas são digitalizadas, né? Porque o mundo está acontecendo, assim. Então, as pessoas vão saber o que está acontecendo. Mas primeiro precisa existir uma inclusão digital para as pessoas. Então, não é internet como a parte disso. O Magazine vem falando de digitalização, né, há 3, 4 anos. A gente primeiro digitalizou os funcionários, para depois... E aí, a nossa maior dificuldade, eu compartilhei na época com o Maurício, não tinha a ver com tecnologia, tinha a ver com mindset. Né? Assim, tinha a ver com a cabeça, os paradigmas das pessoas. Né? E a gente vive realmente um momento de revisitar várias coisas, quebrar vários paradigmas. O Magazine, assim, abrindo abertamente para vocês, assim, é uma empresa que não tinha home office, né? Na área de labs tinha, mas nas outras não. E o Fred tem se posicionado, ele falou, estou ficando surpreendido positivamente com isso, assim. Com certeza eu vou querer fazer alguma coisa com isso. As pessoas estão felizes, eu estou feliz com o resultado, né? Então isso é muito bacana. E assim, para encerrar minha colocação, assim, no final de tudo isso, é preciso
Quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de várias palavras de humanização, a gente está falando de calor humano, né? No Magazine a gente fala muito de calor humano, assim. Se eu não entender que hoje a minha funcionária está com o filho dela e ela não está conseguindo trabalhar, e aí eu vou conversar com ela e ver se ela consegue recuperar amanhã, como é que ela vai prestar um bom atendimento para o cliente? Né? Assim, como é que ela vai, no final do dia, mandar um e-mail e ter, né, assim, ser informal, ser divertida, né? Assim, como que ela vai colocar isso? Então, a gente está aprendendo com tudo isso. Como é que faz? Você está lá conversando com uma pessoa e tem lá cachorro, e tem menino, e tem televisão, e o outro puxa a roupa da gente e fala, né? Isso acontece. Eu mesmo fechei a porta e falei, pelo amor de Deus, não deixa ninguém entrar, né? Mas a todo momento eu tô ali olhando no reflexo. Ai, meu Deus, vai abrir a porta, né? Mas as crianças estão fazendo parte, vocês estão compartilhando histórias. Então, isso tem a ver com o DNA do Magalu, mas realmente a gente está aprendendo, assim. Aprendendo e muito aberto. Errando, a gente aprende, erra, né? Esse é o movimento do Magalu. Ô, Bia, tem uma pergunta aqui para você, do Alberto Macedo. Bia, primeiramente é um prazer em revê-la. Sou da Anima Educação. Gostaria de saber como você está fazendo com o fluxo de reclamações no RA e como vocês estão trabalhando nas respostas. Um beijo grande. Esse é um grupo que eu admiro bastante. Bom, a gente está vivendo uma Black Friday mesmo, né? Porque os clientes, eles estão procurando os canais que são disponíveis, assim. O chat tem feito muita diferença para a gente, tá, Maurício? O chat do RA, ele tem conseguido segurar muitas publicações, assim, porque ali é um canal online onde a gente está conseguindo resolver muitos dos problemas. A gente inicialmente tinha dado férias para algumas pessoas, mas a gente precisou puxar. A gente imaginou, assim, a gente não tinha muita noção do que ia acontecer. Então, no primeiro momento, a gente deu férias e a gente está puxando as pessoas de volta, porque a demanda continua acontecendo. Então, se você quiser me ligar, pode me ligar, compartilho aí as boas práticas que a gente está fazendo, mas a gente está com o chat no ar e a gente está trabalhando do mesmo fluxo, tá? Da mesma maneira aí, o que a gente fazia antes. Na verdade, a gente está pegando ajuda, né? O pessoal do Procon, Cível, né, que deu uma paradinha aí, a gente puxou a galera toda para poder ajudar a gente aqui. Legal. Ô, Ana, o e-commerce é o grande negócio da PayPal. Aqui no Brasil, você já viu, já sentiu um aumento desses e-commerce ou não? Sim, para a gente é perceptível globalmente, na região, na América Latina e aqui no Brasil também, né? Essa migração é óbvio que a gente teve algumas, como a gente chama, verticais impactadas, né? Com a questão da paralisação, isolamento e N fatores, mas eles migraram para outros vendedores, a gente pode chamar, né? Então, sim, com certeza para a gente já é muito claro isso. Eu não tenho os números fechados para poder dividir com vocês, porque a gente está no período que a gente chama de Black Period, né? Que é o período onde a gente vai fazer a reunião com os jornalistas dos Estados Unidos no final do mês, que é quando a gente divulga os números oficiais de crescimento. Mas para a gente é muito claro que foi um período que, apesar da dificuldade e do momento triste, é um momento que esse mercado cresce, né? Legal. Ô, Paty, você acredita que as empresas hoje, principalmente, elas estão todas migrando para a internet porque é a maneira mais simples de se vender. E elas, como você disse, ou foi a Bia ou a Ana, eu não sei, mas assim, tiveram que aprender na marra, né? E nós já estamos começando a perceber que algumas empresas não estão conseguindo dar vazão a essas respostas. E os novos, eles querem saber de vender. E eles não estão preocupados com a experiência do cliente nesse primeiro momento. O que você acha que vai acontecer
nesses próximos 90 dias, depois que passar a pandemia? Essas empresas que foram para a internet, pela sua experiência, elas voltam para o mundo físico ou é uma grande mudança que muita gente vai começar a fechar suas portas do mundo físico e ir ficando só na internet? Difícil, né? Mas eu vou até dar um exemplo, né? Eu fui semana passada, queria comprar lá um VR, lá um jogo para o meu filho, e comecei a olhar nas grandes lojas, estava tudo esgotado, né? Acho que não fui a única pessoa que tive essa ideia, né? E aí, onde eu achei? Num site, que aí eu entrei no Reclame Aqui para ver a reputação dele, aí falava assim que ele não tinha vendas suficiente. Então, pelo que eu olhei, muito provavelmente era uma pessoa que tinha uma loja de game e que montou um site agora nesse desespero para vender, né? Então, o que a gente está vendo é que as pessoas descobriram que as mídias sociais são canais possíveis de fazer venda, então está todo mundo vendendo pelo WhatsApp, ou criou site que às vezes as pessoas não montavam com receio, porque não podia fazer um investimento, e de repente, da noite para o dia, montou um site, ou até viu possibilidade de estruturas de empresas como o próprio Magalu, outras que estão até auxiliando nesse tipo de aceleração, né, desses meios. Mas, assim, quando você me pergunta de 90 dias depois, eu acho que essas empresas vão ter que fazer escolhas, né? Ela pode perceber, sim, que ela tinha um canal de vendas que ela não estava utilizando e potencializando, e que ela viu que é um novo canal que ela pode manter, mas que ela vai ter que profissionalizar um pouco mais. Então, uma coisa que você fez no desespero, mas que você vai ter que criar mecanismos de cuidados, de proteção, de fraude, né? Porque essas coisas não deixaram de existir, muito pelo contrário, né? Essas coisas continuam acontecendo. Continuam acontecendo pessoas criando sites falsos, se apropriando deste momento de talvez um pouco mais de boa-fé das pessoas, de confiança, de aumento de confiança, para se aproveitar deste cenário e criar sites que vão fazer suas vendas e vão desaparecer em 2, 3 dias. Então, assim, eu acho que existe sim empresas que vão ver que ela tinha um outro canal que ela pode potencializar e melhorar, mas que ela vai ter que dar um passinho para trás e vai ter que ajustar. E eu acho que principalmente nas questões de estrutura, de como se relacionar com esses consumidores neste pós-venda. Porque muitas coisas, tirando o alimentar, que a gente sabe que é mais imediato, né? E tem muito delivery de comidas, isso que a gente está vendo crescer bastante, mas tem todo o pós-venda que ele tem um prazo um pouco mais longo e que estas empresas não estão preparadas para prestar esse pós-venda online, elas vão ter que se estruturar. Então, eu acho que tem 2 caminhos, eu acho que pode ter aquelas que vão falar assim, não vou voltar atrás, isso não é para mim, vão ter aquelas que vão falar assim, vão tomar o gostinho, vão falar agora eu quero, e vão continuar do mesmo jeito, sem melhorar nada, e vão criar um problema com seus consumidores, e vão ter aquelas que vão entender que tem essa possibilidade de ajustar. Então, acho que tem vários caminhos. Eu vi até, estou vendo até um comentário aqui, eu acho que tem questões importantes que vão ter que ser repensadas, principalmente de shopping centers, né? De como que vai ser o funcionamento dessas localidades depois disso tudo, né? Porque por mais que a gente fale, daqui, sei lá, que vai melhorar, que vai voltar a abrir comércio, as questões de aglomeração, pelo menos em grandes centros, elas tendem a ter uma mudança enorme no médio prazo, né? Então, não só no curto prazo. Então, como é que fica a circulação de pessoas? Então, eu acho que agora tem toda uma comoção de fazer as coisas darem certo, de todo mundo se ajudar, mas vai chegar uma hora que todo mundo tem que sobreviver.
e aí vai realmente continuar quem tiver condições de manter esses negócios em pé e com o mínimo de condição de atender bem os seus consumidores, né? Então, volto para aquela palavra que eu falei lá no começo, que é a questão de confiança. Então, a confiança, eu acho que é a palavra-chave de toda essa transformação que a gente está vivendo, seja a mudança da confiança, né? A mudança da relação e a confiança nas relações de trabalho, mas também nas relações comerciais também, o quanto que você confia naquela marca, naquela empresa, naquela pessoa que você vai fazer aquela relação. E é isso que, então, quem despertar para que essa confiança é importante, mesmo que ela dê os seus tropeços, vai conseguir, mas também não vai ter muito tempo ou muita chance de errar demais. É verdade, isso é verdade. Para terminar, uma pergunta que não quer calar. Todo mundo que eu estou conversando está falando que a produtividade no home office aumentou. Será que está instituído oficialmente o home office no mundo? Lógico, eu tô doidinho, eu não quero mais ir para Barcelona. Eu quero ir lá para o meu escritório, tomar café lá com o pessoal, porque agora acredito que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nesses últimos 30 dias. É verdade? Vamos lá, Ana, Bia, Paty, para terminar. É verdade, a gente trabalha muito mais, né? Sem sombra de dúvida. Acho que quebramos alguns paradigmas de algumas empresas que não acreditavam que funcionava bem, mas eu acho que não funciona para todos. Então, eu acredito num modelo mix entre pessoas que realmente preferem e que irão para o escritório e outras, e também dependendo da atividade, poderão tocar o dia a dia dentro de casa. Mas eu acredito na beleza das relações, a importância dela. Então, a gente vai criar, imagino que a gente deve criar modelos onde a pessoa vá ao menos uma vez por semana no escritório, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não totalmente, né? É nisso que a gente acredita que vai funcionar, nessa linha. Bia. Acho que o que a gente conseguiu aprender com o home office é a gente estar numa igualdade, assim. Eu fico em Franca e eu viajo com muita frequência para São Paulo porque eu sempre tinha um paradigma de que eu não tinha qualidade nos comitês. E eu tenho participado de vários comitês e eu falei, gente, mas por que tá diferente, né? Assim, por que agora os comitês estão sendo produtivos? Por que eu me sinto fazendo parte? É porque todo mundo está numa mesma condição. Acho que isso é o que eu estou vivendo agora. Tá todo mundo em home office. Então, a qualidade é igual, assim, não tá 3, 4 reunidos conversando e eu não estou vendo direito. Assim, eu estou lá, mas o quê, hein? Então, as reuniões em que tinha um trabalho, um fora, eu acho que nesse modelo, lógico que não vai continuar todo mundo fora, mas eu acho que na hora que eu estiver em home office, na hora que eu estiver em call, com certeza eu vou ter muito mais cuidado com quem não estiver presencialmente, né? Com relação à jornada, assim, eu não sei se é o começo, mas a gente criou tantos pontos de gestão com uma operação tão grande que é impossível você não trabalhar mais horas, né? Até para você poder fazer rodar todos os pratinhos, a gente brinca que quem é velho lembra das portinhas do UOL, né? Você abre a porta, entra, vê como é que tava lá e volta, né? Você vai abrindo as portinhas e vendo como é que tá. Então, a gente vai sendo convidado para vários bate-papos, né, para várias reuniões, e você vai entrando, na hora que você vê o final do dia, já é 8 horas da noite e você, né, tá fazendo aí uma jornada muito maior. Então, a gente sente isso, mas eu não sei se é transitório. Assim como a jornada que a gente discutiu, assim, eu não sei se é porque é começo, para a gente poder ter segurança, acho que é tudo muito novo para a gente, mas a gente está feliz conseguindo manter o negócio de pé, né, assim, dando respaldo para o consumidor, dando respaldo para as equipes,
Eu não sei como será nas próximas semanas, né? Talvez se a gente tivesse um bate-papo nas próximas semanas, a gente estaria podendo dizer, né? Se a gente conseguiu equilibrar um pouco mais os pratinhos aí. Mas que eu acredito que é um caminho que a gente vai, com certeza, pensar uma maneira de pôr em prática, sim. Né? E, Paty, e você acha que vai acontecer com toda essa sua experiência aí? Olha, eu sou sempre meio que do caminho do meio, sabe? Mas eu sou uma pessoa que sofre um pouco, porque eu tenho até dificuldade de falar por telefone, eu levanto, tenho que falar, chegar perto da pessoa para falar, conversar, então eu sofro um pouquinho com essa mecânica. Eu acho que, sem dúvida alguma, mostrou a possibilidade de que veio para ficar. Mas que é importante, e eu acho que a Ana falou isso muito bem, as relações são importantes e essa proximidade, mesmo que seja uma vez por semana e tal, ela ajuda a criar confiança, né? Então, eu acho que faz parte do processo de confiança você conseguir olhar a pessoa no olho, conversar. Então, acho que isso não dá para a gente ignorar. O que eu vejo com muita gente que eu converso é que, assim, realmente as pessoas estão falando que estão trabalhando muito mais, né? E aí, o que isso me preocupa? Me preocupa a questão da jornada, né? Porque você, teoricamente, você deveria ganhar aquela, sei lá, 1 hora de deslocamento, que você não está tendo mais deslocamento, ganhar para você. E essa 1 hora virou hora de trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar muito bem essa questão do home office, como ele tem que ser para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e não para ela ter mais tempo ainda para se dedicar para o seu trabalho. E a questão, acho que também foi levantada todo mundo está igual. Acho que nesse momento a gente está todo mundo igual mesmo. Mas não vai continuar a ser assim. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter aquelas pessoas que vão ter a pessoa para te auxiliar em casa, seja com as tarefas domésticas, né, a cuidar dos filhos, e vão ter aqueles que vão continuar não tendo isso, né? Então, os problemas domésticos, eles já existem hoje. É que, às vezes, a gente tem pessoas que têm condições de ter alguém que pode te ajudar nisso. Mas não é todo mundo que tem alguém que pode ajudar nisso. Então, considerar que aquilo que você está vendo do teu funcionário hoje que está em casa e que tem um problema para administrar do filho ou do filho que está doente, também existe quando ele está trabalhando lá no escritório. E a gente talvez não tenha sido tolerante da mesma forma com o dia que ele chegou atrasado porque o filho não pôde ir na escola ou porque a babá não chegou para ficar em casa com o bebê. Então, assim, eu acho que faz a gente repensar, e para mim a grande armadilha, que pode ser o tal do home office, é a gente piorar a qualidade de vida das pessoas ao invés de melhorar. Então, que ele seja um mecanismo, assim, de escolha, né? Com condições adequadas. Então, eu mesmo vejo aqui que tenho eu, meu marido, eu não tenho condições na minha casa para nós três estarmos. Um está tendo aula online, outro está trabalhando, outro também, sem um ter que ficar trancado em algum lugar, preso. Então, assim, a gente tem que pensar se as pessoas têm condições para manter isso. Então, eu acho que realmente o que está mudando, o que deve mudar daqui para frente, é uma questão de escolha. As pessoas podem passar a ter escolha, mas não sei se todo mundo vai escolher as mesmas coisas. A gente tem que lembrar que existem relações abusivas, que existem casas que não têm uma condição adequada para as pessoas ficarem. Essa pessoa não quer ficar dentro de casa. Então, assim, de novo, qualquer solução que seja massiva, a gente vai errar de novo. Hoje a massivo todo mundo tem que ir para o escritório. Aí a gente vai falar assim, agora todo mundo fica em casa. E eu acho que a gente vai ter que encontrar esse ponto de equilíbrio, mas que é uma possibilidade que veio para ficar. Legal, Paty, eu concordo plenamente com você. Eu acho que muita gente não quer ficar em casa, espera para ir trabalhar. Tem a questão que é uma coisa muito forte, que é a agressão contra a mulher, né? Que
Isso a gente tem que... Não pode tapar o sol com uma peneira. Isso existe e muito, e é gravíssimo, né? Muita gente sendo agredida, muita mulher sendo agredida. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar mesmo. Mas a coisa híbrida em si, eu acho que vai ser o caminho, né? 2 ou 3 dias dentro do escritório e tudo mais. Bom, gente, nós estamos fazendo um grande esforço e prometo que da próxima vez nós vamos trocar de plataforma, né? Vamos ver se nós vamos fazer pelo Zoom, ou pelo Hangout mesmo, ou pelo YouTube, mas a gente vai dia 21, nós temos o próximo, e ele é bem forte. Por quê? Porque a pergunta é: reputação e confiança, a sua marca vai sustentar depois da pandemia? Quem já confirmou? O CFO do iFood, que agora é vice-presidente do iFood, Diego Barreto. O presidente e fundador da Positivo, tá? O Hélio Rotenberg, que reinventou a Positivo. E o Rogério, como chama? O Rogério, presidente e fundador da Wine, um e-commerce bem forte, um dos maiores clubes do mundo de vinhos. Vamos falar dia 21, 16 e 30. Prometo que vamos melhorar a plataforma e vocês melhorem aí a internet de vocês. E, gente, só para terminar mesmo, nós também estamos adiantando um monte de projetos. Vem aí um projeto chamado RA Prime. E o que é o RA Prime? É o concierge do consumidor brasileiro. Reclame Aqui vai ajudar o consumidor a escolher a sua internet, vai ajudar o consumidor brasileiro a escolher melhor aonde comprar, vai ajudar o consumidor brasileiro a escolher melhor o seu plano de saúde. Nós vamos fazer algo inédito no país. Então, é o Clube do Consumidor do Reclame Aqui. Vamos chamar primeiro algumas pessoas para testar. Isso tem um custo. Custa R$19,90 por mês. Os 2 primeiros meses é totalmente direcionado para o projeto do RA, que é a rede de apoio, que é para comprar cestas básicas, para comprar um monte de remédios que estão precisando. Nós já estamos fazendo esse trabalho. E, ao mesmo tempo, se você quiser cancelar, você cancela a hora que você quiser. Tá? Então, assim, espero que esse projeto melhore a vida do consumidor, nos ajude a permanecer nesse mercado e também vamos ajudar essa população mais carente. Sobre o prêmio Época Reclame Aqui. Gente, o prêmio Época Reclame Aqui vai acontecer. Beleza? Ele é totalmente online. É só a festa que é presencial. Mas nós já estamos aí, este ano, possivelmente 99% de chance de ser uma live bacana, uma transmissão ao vivo, via YouTube, com lives e shows do J Quest, lá em Minas, dentro da casa dele, ou não, né? Mas provavelmente a festa, a entrega
será também online. E aí nós vamos abrir para todo mundo, entendeu? Então é isso, gente. Tá muito difícil. Eu estou com muito medo do que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Então, fiquem em casa. E aquelas pessoas que não podem ficar em casa, por favor, se cuidem. Porque este vírus é 20 vezes maior do que o HN1. Ele mata mesmo. Então, cuidado, lavem as mãos. E vamos aí torcer para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Para o próximo, a sugestão é focar no tema sem propaganda das empresas. Obrigado, Daniele. Mas eu acredito que ninguém fez propaganda de empresa, não. Se eu estou fazendo propaganda do Reclame Aqui, eu faço mesmo. Porque o Reclame Aqui, ele é uma plataforma que ajuda milhões de consumidores. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço e desculpe aí qualquer coisa. Tchau, tchau. Obrigado, Bia. Obrigado, Paty. Obrigado, Ana, pelo tempo de vocês. Você saiu muito bem, viu, Ana? E você também, Bia. Obrigada. Tchau, gente. A Paty já é de casa, né? Falou, gente.